Além dos escravizados das regiões dominadas, passaram a chegar a Roma produtos agrícolas com preços muito baixos, fazendo com que os produtores romanos não suportassem a concorrência. Isso prejudicou principalmente os pequenos proprietários que acabavam vendendo suas propriedades para os latifundiários que tinham condições de ter escravizados e produzir outros artigos. A cidade de Roma cresceu rapidamente devido à chegada de um grande número de escravos e à migração de camponeses que, em meio à crise, vendiam suas terras e iam para a cidade. Roma se tornou uma cidade muito populosa, mas sem a estrutura adequada para receber tantos habitantes e sem ocupação para as pessoas livres que migraram do campo, fazendo aumentar ainda mais a grande desigualdade social. Com tanta gente na cidade, muitas delas sem ocupação, os conflitos populares se ampliaram. Para contê-los, as autoridades passaram então a fazer a distribuição de alimentos a preços baixos ou mesmo gratuitos e a oferecer diversão para a grande massa de desocupados através de jogos e espetáculos públicos. Era o início de uma política que mais tarde foi denominada pelo poeta romano Juvenal como a política do pão e circo, e acabou se tornando uma prática comum das autoridades do Império Romano. Nessa situação, Roma tornava-se cada vez mais dependente da guerra e das conquistas e, portanto, do exército e de seus comandantes. Nas primeiras décadas do século I a.C., o exército foi profissionalizado, aceitando em seus quadros qualquer cidadão romano que seria pago através da participação nos saques de guerra. Com isso, o exército ficou mais forte e praticamente imbatível, e seus comandantes se tornavam mais prestigiados pela população do que os senadores patrícios. Um desses comandantes foi Júlio César, que em 60 a.C., juntamente com outros comandantes como Crasso e Pompeu, passaram a governar Roma e seus domínios. 12 anos depois, com a morte de Crasso, Júlio César e Pompeu entraram em conflito e, com o apoio do exército, César venceu, tornou-se ditador vitalício e recebeu o título de imperador, título dado pelos soldados a seu general. Com o apoio das camadas populares, ele acumulou os poderes de cônsul, censor, chefe religioso e tribuno, e foi autorizado a fazer leis e nomear os magistrados, concentrando todo o poder em suas mãos. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado por um grupo de senadores. Na sequência, 3 comandantes do exército ligados a César, Otávio, Marco Antônio e Lépido, dividiram o poder entre si e passaram a governar Roma em seus domínios. Em 29 a.C., Otávio, que era sobrinho e filho, tornando-se de fato o primeiro imperador romano. A partir de Otávio, que se intitulava Augusto, ou seja, divino, todos os governantes supremos de Roma foram comandantes do exército e receberam o título de o primeiro dos cidadãos, príncipe em português. Em seu governo, Otávio ampliou as conquistas territoriais, pacificou os territórios dominados e acabou com os conflitos internos na cidade de Roma, ao eliminar seus opositores e concentrar todo o poder em suas mãos. Além disso, ele organizou a administração do Império Romano com nomeação de funcionários competentes para as funções estratégicas, mesmo que fossem ex-escravizados ou mesmo escravizados. Os senadores, os magistrados e as assembleias continuaram existindo, mas eram nomeados pelo imperador e não tinham o poder de antes. Com Otávio, iniciava-se então o período chamado Pax Romana, ou Paz Romana, que durou até cerca de 180 a.C.
Bom, as principais características da redução significativa das disputas e brigas internas e das ameaças externas. As massas populares foram contidas com a política do pão e circo. Os grandes proprietários e os grandes comerciantes tiveram seus negócios protegidos e ampliados. Em cada província do império foram colocados administradores leais ao poder central. As fronteiras do império foram estabelecidas e se tornaram permanentemente vigiadas. A cidade de Roma cresceu e se tornou o centro econômico e político mais importante. A cultura greco-romana se difundiu por todo o império. As várias partes do império se comunicavam e comercializavam regularmente. Durante o império, aos poucos, o direito de cidadania se expandiu, atingindo um número sempre maior de habitantes do mundo romano até chegar ao ano de 212, quando o imperador Caracalla estendeu a cidadania romana a todos os homens livres do Império Romano. Assim, como todos tinham os mesmos direitos, a diferenciação entre as pessoas passou a ser por razões econômicas. De um lado, os ricos e poderosos, e de outro, os pobres. Apesar da ampliação da cidadania, a escravidão aumentou significativamente. A cidade de Roma, por exemplo, chegou a ter mais de 100 mil escravizados e havia cerca de 2 milhões em toda a Itália. Muitos trabalhavam no serviço público, vários eram poetas, escritores e professores, e outros realizavam serviços braçais na agricultura, na mineração, na construção, nas obras públicas e na navegação como remadores, além dos serviços domésticos. Eles podiam ser torturados, espancados e às vezes crucificados. Contudo, em Roma, vários conseguiam a liberdade. Eles poderiam comprá-la ou ganhá-la por lealdade ao seu senhor. E uma vez livres, podiam se tornar cidadãos, ocupar cargos públicos, tornarem-se comerciantes, enriquecerem-se e tornarem-se donos de outros escravizados.